Agora vamos falar um pouquinho de economia. Olha só, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei do Desenrola Brasil. O texto segue agora para análise do plenário para ser votado, então, na próxima segunda-feira. Pelo menos essa é a previsão. Eu já chamo a nossa analista de economia, a Débora, para ela contar para a gente, né, Débora? Esse calendário agora vai ser cumprido de fato, porque a MP caduca, se eu não me engano, na próxima terça-feira, né? Exatamente. Então, esse é o esforço do governo, tentar avançar com essa proposta, tentar fazer com que ela seja aprovada ali no Senado, para não ficar sem o programa funcionando. Exatamente isso. Existe o prazo, né, inclusive das MPs, que pode ser estendido e aí precisa continuar para o programa não parar. E é isso, a pressão que já vinha acontecendo lá na Câmara para que conseguisse realmente ter esse andamento, sair da comissão e agora para apreciação do Senado. Já está marcado para segunda-feira, para ser feita essa apreciação, precisa ter a votação já na segunda-feira e o próprio relator disse que não modificou tanto ali a redação para poder justamente não ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Ele usou uma brecha ali, na verdade, né, para poder incluir essa questão do teto dos juros do cartão de crédito, mas não fazendo modificações realmente para não ter que retomar isso para a Câmara. Nesse texto, como ele está indo agora para apreciação do Senado, não está incluso aquele grupo do FIES, que era uma expectativa, que era o que o próprio relator queria, mas se isso fosse feito, teria que retomar o projeto, enfim, daria mais dor de cabeça. Então, ficou combinado com o Ministério da Fazenda de que esse grupo do FIES, estudantes do FIES, que tem dívidas ali, né, com o FIES, pode ser visto aí mais na frente com uma outra MP. Então, isso vai ser discutido depois, não entra agora mais no programa, que era a expectativa do relator, tá? Eu quero relembrar aqui para vocês o que a gente já tem de negociação, né, no Desenrola, por que esse programa é tão importante, por que vinha essa pressão, aliás, o próprio ministro Fernando Haddad falando sobre, né, ser 3 pautas importantes, uma delas é o Desenrola para votação na semana que vem. Então, olha só, o que acontece? A gente já tem até agora, só nos 2 primeiros meses, gente, desse programa do governo, a gente teve mais de 13 bilhões de reais sendo negociados na faixa 2, né? E nessas dívidas aqui foram muito negociados os boletos bancários, né? Pessoas que tinham dívidas ali com bancos. 1,9 milhão de pessoas ali já foram negociadas, assim, 1,9 milhão de dívidas já foram negociados nesse programa nessa fase, o que totalizou ali mais de 13 bilhões sendo negociados. E ali a gente tem ali a somatória, né? 6 milhões de brasileiros foram desnegativados, na verdade. Teve o nome retirado ali do Serasa, essas pessoas que tinham dívidas ali até R$100. Por que isso é muito importante? Claro que pelo lado institucional, as empresas tem a possibilidade de receber o dinheiro, diminuir a inadimplência, isso tudo tem um impacto positivo, melhora a qualidade do crédito depois, porque as pessoas voltam a ter o nome limpo, voltam, né, a poder negociar no mercado e surgir a economia, que era uma preocupação grande aí, inclusive do ministro da Fazenda. Vamos entender agora na próxima tela quem que pode participar dessa nova fase que começa, né, já do Desenrola. A gente teve um leilão nessa semana das empresas dizendo quanto que elas vão aceitar de desconto nessas dívidas e aí quem vai poder agora negociar? Aqueles que têm até 2 salários mínimos de R$ 2.640 ou aqueles que já estão inscritos no CAD único. As condições, né, do pagamento serão pessoas que têm dívidas de 5 até 20 mil, primeiro sendo até essa casa dos R$5 mil, depois eles vão abrir para essa faixa de 5 até 20 mil reais, que é aí onde mora o maior problema, né? A maior quantidade de dívidas. Essas dívidas poderão ser pagas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês, a parcela mínima sendo de R$50. Importante, gente, quando for fazer essa negociação, coloca lá na ponta do lápis, bonitinho, quanto que você pode pagar por mês, para não ter que voltar tudo a estaca zero, voltar a ficar novamente negativo. Porque isso é uma questão realmente de educação, de reorganização financeira, senão de nada vai adiantar e o risco é muito grande dessas pessoas que já estavam na dívida retomar a ter. Então é importante aí fazer as contas bonitinho para que não retome, né? E vira um bolo de neve. E vira uma bola de neve, exatamente isso. Uma bola de neve. E, Débora, e nesse projeto, né, que está para ser analisado ali no Senado, já está para avançar, tem também, trata do rotativo, né, do cartão de crédito. Exatamente, que foi a brecha. Desse projeto que a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo no Novo Dia, que a gente disse que ia aprofundar um pouquinho mais, mas também tem esse ponto dentro desse projeto que deve avançar. Exatamente isso. E isso é o mais importante nesse momento, como a gente já falava aqui no início dessa edição do Novo Dia, né? Vamos retomar aqui um pouquinho o pessoal que está chegando agora a entender. A gente teve tanto o Campos Neto como o próprio ministro Fernando Haddad falando sobre essa preocupação com esses juros, né? Que é juros abusivos, mais de 400%, 445% cobrado ao ano. O próprio Campos Neto ali dizendo que é preciso que cada um ceda um pouco. As instituições financeiras, as operadoras de cartão,
né, os lojistas, cedam um pouco para poder conseguir chegar a um consenso comum. É um tema que precisa ser bem mais debatido, como ele mesmo disse, ele é a favor desse debate, mas não pode continuar da maneira como está. Então essa foi a única movimentação ali realmente nesse texto que foi passado para a Câmara. E mesmo assim, foi uma manobra ali feita pelo relator, né, como ele encontrou uma brecha ali de correção de redação, para que isso não voltasse para trás, não tivesse mais uma pressão grande aconteceu para isso, para poder esse projeto andar lá na comissão. Né, não, e trazendo um pouquinho de bastidor, eu estava no Congresso esses dias, estava uma movimentação enorme por parte da base governista para tentar justamente convencer o relator de adiantar essa apreciação desse projeto, justamente por conta da medida provisória que já estava perto de caducar, mas o relator Rodrigo Cunha tinha aprovado ali um plano de trabalho na comissão de 4 semanas. E aí o governo estava assim, olha, até a Haddad entrou ali nessa jogada, não dá, porque se for para só daqui a 4 semanas, vai caducar. Como é que a gente fica nesse período, né? Sem o desenrola funcionando, sem as coisas avançando. Então tá aí, agora a gente deve ver esse projeto sendo apreciado na Câmara já na próxima semana, na segunda. Débora, você continua aqui para a gente agora para trazer o fechamento do dólar, não é isso? Exatamente isso. A gente teve um alívio no câmbio nessa quinta-feira, né? Houve uma leve melhora ali no cenário externo, mas o dólar não voltou, gente, a ficar abaixo dos R$5. Fechamos em leve queda, mas ainda assim mantendo-se acima desse patamar dos R$5. Lembrando que a gente está no último dia aí do mês, né? Ou seja, que a gente tem aqui na tela, né, o fechamento do dia, 0,15, foi de queda nessa quinta-feira, com o dólar ficando a R$5,04. Mas como a gente já está aí no último dia, né, letivo do mês, o que acontece, gente? O dólar, apesar de ter tido esse alívio nessa quinta-feira, acumula alta no mês de setembro, tá? Alta já ali, né, de mais de 1% acumulado nesse mês de setembro, apesar dessa leve baixa que a gente acompanhou nessa quinta-feira. Vamos acompanhar o andamento aí da negociação ao longo dessa sexta-feira, porque ainda pesa bastante o cenário externo, Estados Unidos, com juros mais altos por lá. Isso é o que tem impactado bastante o câmbio, que tem feito o dólar se valorizar frente a todas as moedas ali dos emergentes. Não é uma exceção do Brasil, como eu já venho dizendo aqui ao longo da semana. Mas é isso, o dólar fechou aí nessa quinta-feira numa leve queda, acumulando ainda alta no mês de setembro, viu, Tainá? Excelente, Débora. Muito obrigada pela sua participação. Até mais, pessoal.